Bom dia, crianças. Bom, semana passada na aula de ciências, a gente começou a trabalhar, né? A gente viu como que a gente respira, certo? Como que funcionam os nossos pulmões, que fica aqui, ó, dentro da caixa torácica, né? E a gente viu como que funciona a respiração. Hoje a gente vai falar da qualidade do ar, né? Qual é o ar propício para que nós possamos respirar de uma forma adequada e aquele que não é. Então, hoje vai começar na página 43, tá certo? Então, na página 43 está a qualidade do ar. Vou ler um pouquinho do texto e vou explicar para vocês. Quando observamos de cima de uma grande cidade, é possível ver uma imagem como a da foto à esquerda. A foto que está dizendo é essa daqui, ó. Tá? Essa daqui. O que acontece nessa foto? Geralmente nas grandes cidades a poluição é muito maior. Por quê? Porque da grande quantidade de veículos, né? De veículos, de fábrica e tudo. Então, quando a gente, se a gente observar de cima, da parte de cima dessas grandes cidades, a gente vai ver uma nuvem espessa, né? Uma fumaça espessa, assim, escura, cinzenta. Por quê que ela é cinzenta? Porque o ar, né? Ele está poluído, ele está sujo, né? Fumaça de fábrica, de caminhões, de carros e tudo. A faixa cinzenta é formada por poluentes visíveis. Poluentes visíveis porque o ar, como a gente sabe, ele é invisível. Mas a partir do momento que ele se torna sujo, né? Ele vai começar a se tornar visível. A fumaça em si. A fumaça a gente vê que é aquela coisa escura. Quando ela se mistura no ar, ele fica visível. Como aqueles liberados pelos escapamentos de alguns caminhões. A poluição atmosférica é causada por materiais lançados no ar, como a fumaça de carros e de chaminés de fábricas, prejudicando a qualidade do ar. Então, o ar que nós respiramos, ele precisa estar limpo, né? Porque toda essa poluição que foi falada aqui, quando a gente respira, vai para os nossos pulmões. E isso causa problemas muito graves para o nosso corpo, né? Geralmente, doenças respiratórias, né? Doenças respiratórias por conta do pulmão. Quando a qualidade do ar está ruim, todos sofrem prejuízos, plantas, animais e seres humanos. Por quê? Porque a respiração é primordial para a gente, não é verdade? As plantas precisam do ar para quê? Para produzir seu alimento, para respirar também. Nós, os seres humanos e os outros animais, sem respiração a gente morre. Pessoas que moram em locais em que o ar está muito poluído podem desenvolver doenças do sistema respiratório, como asma e bronquite. Quem tem bronquite, quem tem asma, sabe como que é, sofre bastante. Né? Aqui em casa o meu filho tem. Né? No caso ele tem asma. E tem dias que ele está em uma crise assim, horrível, que parece que ele chega a chorar, porque dói dele não conseguir respirar. Então imagina essas pessoas que moram em cidades grandes, que têm esses problemas, como que elas devem sofrer. Né? Então, como o tio falou, essa imagem aqui está mostrando, né, uma cidade poluída. Ó, camada de poluição encobrindo a cidade do Rio de Janeiro. Né? E como eu falei, geralmente nessas cidades grandes é onde a poluição é muito maior, devido à grande quantidade de fábricas, à grande quantidade de automóveis, porque as pessoas não têm consciência que o ar é primordial para a nossa sobrevivência. Veja a seguir alguns dos principais poluentes do ar. O primeiro deles é o gás carbônico. É liberado principalmente pelos veículos e pelas fábricas. Ele é um componente normal do ar, mas se torna poluente quando em quantidade grande. No ar em si, né, existe uma quantidade de certos gases, certo? Então, o que acontece? O gás carbônico ele está presente nessa quantidade. Porém, em pouca, né? Quando ele se torna muito, igual nas cidades grandes que caminhões e vários caminhões, carros e vários carros soltando esse gás carbônico, ele se torna muito grande, então ele vai poluir o ar, não é verdade? Vamos para a página 44. Monóxido de carbono. Também é produzido por veículos e fábricas. É um gás altamente tóxico para os seres vivos. Por isso, respirar grande quantidade de monóxido de carbono pode levar à morte. Olha aí. Né?
Quem mora numa região onde existe grande quantidade de monóxido de carbono vai ver muito tempo? Não, né? E as pessoas elas não têm consciência disso. Dióxido de enxofre é produzido principalmente pelas indústrias e é o responsável pelo ardor que sentimos nos olhos e no nariz nos dias de muita poluição. Geralmente, como eu falei, a gente vê isso em cidade grande. Aqui na nossa região, na nossa área, né, a gente não tem grandes fábricas, até que a gente não tem grande concentração de veículos, então a nossa poluição é bem menos, não que não haja, né? É bem menor do que uma cidade grande como Rio de Janeiro e São Paulo. Lá a gente encontra muito mais. As fábricas, elas não têm não tem esse cuidado com o ar, eles liberam os gases naquelas grandes chaminés assim, né, e vai embora. Quando misturado com a água da chuva, produz a chuva ácida, que corrói prédios e monumentos. Olha que perigo, né? E isso também faz mal. Então lembrem-se, quando chover, não tomem água da chuva. Aqui embaixo, se vocês podem ver, tem uma imagem, né, de uma passarela e ela foi corroída por conta da poluição, né, e da chuva ácida. Essa construção fica em São Paulo, certo? Eu vou ler um textinho aqui embaixo agora. Vamos falar sobre os malefícios do cigarro. Quando a gente fala em malefício, a gente está falando de coisas ruins, de mal. Você sabia que o cigarro contém mais de 4.500 substâncias tóxicas? É muita coisa, não é? Por uma coisinha pequenininha assim que a maioria das pessoas gostam tanto, certo? Mas olha a quantidade de substâncias tóxicas. E quando a gente fala substâncias tóxicas, são várias coisas que vão não somente maltratar a pessoa que está fumando, mas o restante ao seu redor, porque aquela fumaça soltada, ela fica no ar. Essas substâncias tóxicas, a partir do momento que o cigarro é queimado, ela também fica no ar e vai prejudicar as pessoas ao redor. E o cigarro não é tóxico somente para quem fuma. As pessoas que ficam em contato com a fumaça são chamadas de fumantes passivos. Por quê? Porque ela inala a fumaça, pois correm os mesmos riscos que os fumantes apenas por respirar a fumaça tóxica liberada pelo cigarro. Por causa de seu risco à saúde, diversas medidas foram tomadas para reduzir a presença do cigarro, como proibir o fumo em lugares públicos e em lugares fechados, bem como vetar anúncios em veículos de comunicação. Né? Então essas medidas já tem um certo tempo que foram tomadas, apesar de muitas pessoas não respeitarem, né? Eu particularmente, eu acho super errado o fumante sair pela rua e fumando, por mais que a rua seja pública, mas a gente não é obrigado a fumar com eles, não é verdade? Então tem uma perguntinha aqui, no Vamos Falar Sobre. Quais outras medidas podem ser tomadas para impedir que mais pessoas sejam afetadas pelo cigarro? Aqui nós citamos, proibição do fumo em lugares públicos e em lugares fechados, e bem como vetar anúncios em veículos de comunicação. Colocar anúncios dizendo que não que é proibido fumar ali, né? Então, além desses aqui, o que mais pode ser feito para impedir, né, que as pessoas sejam afetadas pelo cigarro? Ou seja, eu não fumo, vocês não fumam, mamãe não fuma. O que mais pode ser feito para evitar que nós sejamos contaminados por essa fumaça do cigarro? Pensem aí. Página 45. Por que espirramos? Eu espirro o tempo todo. Tio espirra o tempo todo. Mentira. Mas afinal, por que espirramos? Vamos descobrir? O espirro é uma reação involuntária do nosso organismo, provocada principalmente pela presença de micro-organismos em nossas vias respiratórias. Vias respiratórias é essa parte aqui, começando pelo nariz, por isso que a gente deve tomar muito cuidado, higienizar o nosso narizinho, né? Então as vias respiratórias começam aqui e elas vão passando até chegar aos pulmões, tá? Essas são as vias respiratórias. Isto é, no nariz, na garganta e na boca. Esses micro-organismos podem ser vírus ou bactérias relacionados a doenças como gripes e resfriados. Vamos dar uma pausa aqui. E essa parte aqui, a gente pode falar um pouquinho do que a gente está vivendo hoje em dia, né, atualmente.
Estamos em casa por quê? Porque de um vírus que ele ataca, né, nossas vias respiratórias, causando uma gripe muito forte, certo? Então, o que acontece? Por que a gente precisa ter cuidado? Por que a gente precisa higienizar as mãos, passar álcool, né, usar máscara? Por quê? Porque disso daqui, esse vírus ele vai entrar pelas nossas vias respiratórias, boca, nariz, até nos olhos, se a gente esfregar os olhos, e vai afetar a nossa... toda essa parte nossa aqui da respiração, né? Causando infecções. Por quê? Porque ele é um vírus. Então ele vai causar infecções, vai causar uma gripe muito forte, secreção, e a gente vai ficar doente, né? Mas não é uma gripe comum, uma gripe forte, que é no caso que está falando aqui, né? Esse vírus ele vai transformar toda essa parte do seu pulmão, ele vai infeccionar. Cadê? Ou partículas como pólen e poeira, que incomodam bastante, que tem alergia, a quem tem alergias a essas substâncias. Então, quando a gente respira, é porque essa parte nossa aqui, ó, ela está suja com alguma coisa, algo está preso nela ou na nossa boca. Então isso incomoda, faz cócegas e a gente espirra. Quem tem alergia a poeira, lugares empoeirados, né, a pólen de flores, essas coisas assim, ou até aquele pozinho de maquiagem que as meninas gostam, que lá também faz espirrar. Vai espirrar. Que incomodam bastante quem tem alergia a essas substâncias. Quando o nosso organismo detecta a presença desses micro-organismos, evidencia um espirro. Para quê? Para tentar, quando a gente faz, ó, a gente está tirando para fora. Então o que acontece? Esse espirro é um modo do nosso corpo, do nosso organismo tentar retirar aquilo que está incomodando, tá? Um forte jato de ar que sai pelo nariz e a boca e pode chegar até 160 km por hora. Junto com todo esse ar, lá se vão os micro-organismos intrusos. Então, como o tio falou, o espirro é uma forma do nosso corpo, do nosso organismo, tentar retirar aquilo que está ali, né? Esses micro-organismos de poeira, de tudo, tá? Quando estamos gripados ou resfriados, espirramos muito. Por isso, é importante proteger a boca e o nariz para não contaminar outras pessoas. Afinal, ao espirrarmos, liberamos para o ambiente os micro-organismos causadores da doença, né? Então, como eu havia falado, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente está passando hoje em dia, né? Espirrar, tapar o nariz, tapar a boca, porque quando a gente tudo que tinha dentro, toda a impureza, todo aquele vírus que está no meu corpo, ele fica no ar, né? Que vai causar o quê? Vai acarretar o quê? A contaminação de outras pessoas. Por que a gente tem que sair e usar máscara agora, nesse momento? Porque pra gente se proteger e pra gente proteger ao outro, né? Se eu estiver no mercado, as pessoas espirrarem perto de mim, eu estiver de máscara, a máscara certamente vai proteger. Pode ser que não seja 100%, mas vai proteger, né? Então, se você não está se habituando a usar máscara, lembre-se que você precisa usar, tá? Lembre-se do que a gente está falando aqui, ó, tá? O nosso livro está falando direitinho do nosso momento vivido hoje, ok? Perguntinha da página 45. Em quais situações você costuma espirrar? Aqui é uma resposta pessoal. Eu, tio Josimar, eu costumo espirrar muitas vezes quando eu mexo em alguma coisa empoeirada, né? Como eu falei, esse pozinho de maquiagem, quando a minha esposa vai fazer maquiagem, aí eu começo a espirrar. E perfumes muito fortes também me incomodam, eu espirro. Mas e você? Em que partes, assim, o que faz você espirrar, né? Então, falamos aqui um pouco da qualidade desse ar nosso, certo? E agora a gente vai fazer a atividade da página 46. Essa atividade aqui vai ser sobre o que a gente falou nessa parte, né? Todo esse conteúdo. E no final tem um trabalhinho. Número 1. Complete as frases com as palavras que faltam. Então, letra A. O é produzido pelos seres vivos na respiração. Ele também é um poluente produzido pelas indústrias e pelos veículos. Lembra que eu expliquei que existe uma grande quantidade de gases no nosso ar, né? Só que é um pouquinho de cada um. E aí tem um desses gases que fazem parte do ar que nós respiramos, né? Que está aí na atmosfera,
que em pouca quantidade ele não afeta, ele não polui, mas em grande quantidade, como existem nas cidades grandes, dos caminhões, dos carros, ele polui. Esse gás que vai entrar na letra A. Letra B. O é muito tóxico e pode levar à morte. Durante a leitura, a gente falou de alguma coisa lá, de um dos poluentes do ar, que pode levar à morte em grande quantidade. Qual é? E C. A é formada quando o dióxido de enxofre se mistura com a água da chuva. Ela pode correr monumentos. Fácil. Aí vamos para o número 2. Leia as orientações abaixo. Evite alguns lugares mal ventilados e com aglomerações. Use toalhas e copos limpos em ambientes coletivos. Ao tossir ou espirrar, leve um lenço descartável ao nariz e à boca. Lave as mãos com água e sabão com frequência. Como eu falei, olha aqui. Tudo isso daqui é o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Todos esses cuidados é o que nós estamos precisando ter hoje em dia, né? Se fossem cuidados que a gente já tivesse esse hábito antigamente, talvez não existiria tantos casos de pessoas infectadas hoje, né? Então vamos tomar cuidado e vamos seguir essas regrinhas. Olha que até o livrinho de vocês estão trazendo essas regrinhas, né? Essas orientações de cuidado para que nós tomamos hoje em dia, né? Então vamos lá. Por que é importante lavar as mãos após espirrar? Por que a gente hoje, vamos pensar hoje, não só na questão do espirrar, mas a gente vai à rua, a gente vai ter contato lá no mercado. Por que a gente chega em casa e a gente tem que lavar a mão com sabão e passar álcool? Por quê? Então vai ser basicamente a resposta daqui. Garanto que vocês vão tirar de letra. E aí, na página 46, a nossa última atividade, nós temos um trabalhinho, né? Ó, número 3. Elabore com os colegas uma campanha contra o fumo. Construam cartazes alertando sobre os perigos do cigarro para os fumantes e para as crianças que convivem com fumantes. Expõe os cartazes na escola. Bom, nós não estamos na escola, né? Nós não estamos com os colegas fisicamente, mas a gente está no coração e a gente está se vendo e conversando todo dia. Então, o que acontece? Esse trabalhinho aqui, a gente não vai fazer coletivamente com o colega. Eu quero que você, com a sua família em casa, você elabore um cartazinho. Aqui já tem até um, ó. Tá vendo? Da turma da Mônica, ó. Pare de fumar perto de mim, né? Eles são crianças, a turma da Mônica, eles fizeram por quê? Alertando que fumar perto deles, eles também são prejudicados. Então eu quero que vocês pesquisem na internet algum cartazinho, algum modelo de cartazinho. Não precisa ser grande numa cartolina, pode ser numa folha ofício. Ah, tio, aqui em casa não tem folha de ofício, não tem cartolina. Não tem problema, não precisa sair pra rua para comprar. Pode fazer. Na verdade, vamos fazer o seguinte, não precisa fazer em folha à parte não, vamos fazer na folha do caderno de ciências, que já vai ficar aí. Então você pode virar a sua folha do caderno assim, de ciências, e montar o seu cartaz. Ó, aqui, se vocês viram, tá bem colorido, tá vendo? Né? Tem o título, que é a turma da Mônica fazendo, e tem eles lá fazendo a manifestação deles, pedindo para não fumar perto. Então, caprichem, colorido. E aí, como eu havia dito, não tem como fazer com coleguinha. Você vai fazer em casa, pede ajuda do papai e a mamãe, pede ajuda da irmã, ou senta e faz com todos eles, que vai ficar bem legal, bem criativo, e depois você tira uma foto e manda pro tio, tá bom? O ideal seria fazer o seguinte, fez o cartaz, mostrou o cartazinho assim e tira a foto com a família, né? Por quê? Porque vai ficar muito melhor, como tá mostrando a turma da Mônica aqui. Então, se conseguir, faz o cartazinho e tira a foto com a família, pra gente montar um mural nosso, um mural virtual pra gente postar no grupo, tá bom? Então, boa sorte, boa aula, beijinhos.